Esse vídeo vamos trazer aqui, gente, palavras de grafete bem interessantes, valorizando aí, trazendo a situação do Bahia dentro desse contexto de SAF, uma análise muito interessante sobre as SAFs do futebol brasileiro, destacando inclusive a do Bahia, além disso trazer também o Márcio Martins, trazendo aí uma situação muito legal sobre SAF, Bahia e fair play financeiro dentre os clubes do futebol brasileiro, para completar valor total de vendas do Bahia com relação a atletas e situação na tabela. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bara Bahia. É com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje em mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica bem legal para você aproveitar e aquela pergunta simples. Gente, se tem jogo, você já sabe, faça seu cadastro na Inplay, é de graça, não é bet, nem a casa de apostas, é um fantasy game bem legal, bem divertido, super seguro e além de tudo isso, o cadastro é de graça. Você clica no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, pode também baixar o aplicativo da Inplay pelo sistema Android de graça ou também você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você está vendo na tela. Fez isso? Acesse o site da Inplay ou o aplicativo da Inplay, faz seu cadastro e já fica a dica aí, tá? Vai ganhar 1.000 moedas de graça no momento de se cadastrar. Quando se cadastrou, já pode se inscrever em campeonatos com as 1.000 moedas. Tá aqui uma dica legal, são 3 Bahia e Bragantino aqui, Bahia e Bragança, 15.000 moedas de prêmio, 50.000 moedas aqui de prêmio, e aqui 300.000 moedas, e com R$ 1.000 aqui de moeda você se inscreve, no caso 1.000 moedas. Então vamos jogar, tá aqui, gente, para você participar. Não se esqueça, já faça o cadastro e é simples, é uma escolha ou outra, é um fantasy game. Mais de 0,5 cartão amarelo para o Bahia no primeiro tempo, são 10 escolhas. Eu acho que o Bahia vai tomar de repente só um cartãozinho. Você faz as 10 escolhas, pontua. Ranquei aqui, foi bem, já foi. Você ganha moeda e troca por dinheiro de verdade. Então chega junto aí, aproveita em play. É show. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informações a respeito da tabela. E tem uma situação bem interessante, pessoal. Afinal de contas, nem todos os jogos vão acontecer. Alguns times estão no Super Mundial, então o Bahia pode dar um bom salto na tabela de classificação. E vamos trazer aqui para vocês essa situação. Tá aqui, gente. Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. E tem um Bahia aqui em sétimo com 18 pontos. Mas qual é o detalhe? Esses times, Botafogo, Fluminense, não vão jogar. Então, Bahia vencendo, Bahia de 18 é para 21 pontos. E aí vai para quinto lugar, claro, com uma partida a mais, mas vai para quinto lugar, encostando aí no pelotão de frente e, por sinal, ficando no G6. Então, é chegar junto, comparecer aí em campo, o Bahia fazer a parte dele e conseguir ter essa pausa dentro do G6 vai ser bem interessante para as próximas rodadas e para o retorno em breve. Então, a informação agora é sobre revelação interessante a respeito de venda no futebol brasileiro. E tem aqui um ranking onde se revela também quanto o Bahia arrecadou. E tá aqui, gente, o Botafogo é o clube da Série A que mais arrecadou com vendas de jogadores em 2025. O ranking, gente, Botafogo 409 milhões em vendas, é aquele tal daquele all-in, né, vende compra, estranho por sinal. Palmeiras 328 milhões, Atlético Mineiro 214 milhões, e onde é que tá o Bahia? Tá aqui, gente, nono lugar em vendas, 84,2 milhões de reais, só Biel aí com certeza deve ter uma boa quantia, eu acho que Ronald Chaves também entrou nesse bolo, enfim, né, boa quantia, 84,2 milhões de reais, e a tendência é que somente cada vez mais, mas já é uma grana que aumenta realmente a perspectiva do Bahia em médio prazo. Falar nisso tá aí, né? O Botafogo vendeu bem, mas também não tá pagando um monte de clube. E vamos falar sobre isso a respeito desse debate sobre fair play, porque a CBF já criou um grupo, uma comissão para debater fair play no futebol brasileiro. Vamos trazer aqui, gente, desta feita que Márcio Martins falou a respeito desse assunto. Tá aqui, gente. Vamos trazer para vocês para depois comentar um pouco mais. Engana-se quem acha que vai prejudicar o Bahia. O fair play financeiro, o objetivo. Tá aqui a notícia seguinte: em 90 dias, esse plano vai estar aprovado depois de muito discutido. Se vai ser implantado é outra história. Na Europa, o fair play financeiro estabelece algumas regras, e aqui também vai estabelecer regras, que limita gastos de acordo com a receita dos clubes, certo? Necessidade de quitação de dívidas atrasadas e outros pontos que são fundamentais para um equilíbrio que não tem hoje no futebol brasileiro. Então, aqui no Brasil vai chamar Sistema de Sustentabilidade Financeira, SSF. Então, esse problema não tem no Bahia. Ah, Márcio, mas o Bahia só vai poder contratar? Não, se vai arrecadar 1 bilhão, não pode contratar 1 bilhão. Qual é o problema disso? O potencial Bahia agora vai arrecadar 400 milhões. O Bahia gastou 100 de contratação. 100 e pouco, 130. Então, onde é que vocês acham que o Bahia vai ser prejudicado? Então, esqueça essa história que o Bahia será prejudicado. Torçam para o fair play financeiro vir, porque quem tem time organizado, com gerenciamento financeiro, vai se dar bem. Vai se dar mal quem é picareta, quem é descarado e que contrato não paga. Tá aí, gente. Verdade. É verdade, realmente é absoluto.
Concordo plenamente com o que o Márcio Martins está trazendo. Agora, tem um porém. Isso se as regras forem aplicadas de forma séria. Porque o meu medo, e aí por isso que eu alertei em um vídeo que eu trouxe aí dias atrás, o meu medo é que se valham do debate sobre fair play financeiro para trazer regras que prejudiquem SAFs organizadas como a do Bahia. E aí começa a inventar um monte de regra. Então a preocupação é essa. O Bahia tem que acompanhar de perto agora. O Bahia é um time que cumpre. E para o Bahia vai ser benéfico. Se a regra for aplicada de forma correta, o Bahia, sem sombra de dúvidas, vai ter mais essa vantagem em relação a adversários que não vão poder mais contratar, porque estão gastando mais do que pagando. Para completar, até para falar sobre SAF, vamos trazer aqui, gente, Grafietti, né, que é um dos grandes especialistas em SAF, vai trazer uma análise bem interessante sobre SAF no futebol brasileiro, e vai trazer aqui no final um detalhe com destaque aqui para o nosso tricolor de aço. Vamos trazer esse trecho aqui para depois comentar um pouco mais sobre isso. Está aqui, ó. A gente pode tratar como uma surpresa, que foi basicamente o que, aliás, não é o que ele disse, mas o que os donos de SAF dizem, né? Tratar como surpresa a taxa de juros ter subido tanto, e isso é de fato um grande problema para a SAF, não só do Atlético, mas para todas que devem muito? Bom, eu sou brasileiro há 53 anos, então assim, eu já estou acostumado com essa movimentação de taxa de juros para cá, para lá, sobe, desce, sobe, não é novidade para ninguém. Se para mim não é, imagino que para eles que são, enfim, bem mais preparados do que eu, não deveria ser também. Então, assim, a gente sabe, e sabia, todo mundo sabia que aquela taxa de juros de 2% também era irreal, mas todo mundo se endividou contando que aquela taxa seria eterna, e foi eterna enquanto durou e pouco, e logo ela subiu. Então, assim, a surpresa não se justifica, todo mundo que trabalha no mercado sabe que, de fato, ela deveria subir. Se era 15, 14, 11, não cabe aqui discutir. Mas que ela subiria. Todo mundo fez investimento torcendo, porque ela mais torcendo do que acreditando que ela não chegasse ali a 13%, 14%. É claro que a maior parte dos clubes que tem dívidas sofre por conta disso, como qualquer empresa, né? As empresas dos acionistas sofrem, as empresas de qualquer um de nós que tem alguma dívida sofrem. Enfim, justificar só o aumento de juros por conta disso, das dificuldades da SAF, das SAFs, é um pouco primário, assim, né? É muito, muito pueril até. Então, você pegar, por exemplo, aí a gente vai ver as diferenças de SAF. O que o City fez quando chegou no Bahia? Pagou toda a dívida, encerrou a conversa e falou, daqui para frente a gente trabalha com uma empresa limpa. Posso até dar prejuízo, posso até trabalhar num déficit, porque eu estou colocando dinheiro, mas eu estou trabalhando num déficit que é exclusivamente operacional, sem ter que gastar com despesa financeira, porque eu tenho uma dívida muito grande. Então, assim, existem SAFs, a do Vasco, a do Botafogo, que a gente não viu números ainda, mas deve estar numa situação também bastante apertada do ponto de vista de endividamento, mas, assim, a do Atlético também. Ou seja, talvez a do Cruzeiro, que ainda não chegou nesse aspecto, porque a dívida foi feita uma renegociação lá na recuperação judicial, e a dívida que tem sido feita é muito mais uma dívida para contratação. Então, ela está num estágio diferente da dívida do Atlético. Quem entrou na SAF deveria saber, entender que num país como o Brasil, o primeiro passo é entrar e reduzir a dívida, porque essa daí, a única certeza que a gente tem é que quando o juro está baixo, ele vai ficar alto, e quando o juro está alto, ele não vai baixar. Então, a gente tem que trabalhar sempre com essa premissa, que era meio óbvia naquele momento. Que você falasse a respeito do que você acha, do que você aponta como uma SAF interessante a ser seguida, fazer uma análise geral das SAFs no futebol brasileiro, se você pudesse pontuar cada uma delas. Tá. Aqui, assim, de fato é muito cedo, né? Com 3 anos de operação, e a maior parte dos casos, as estruturas estavam muito deterioradas, né? Você entrar num clube cheio de dívida, com elencos defasados, muitos deles na Série B, enfim, tem todo um trabalho para ser feito para recuperar esses ativos, né? Todo mundo que compra um negócio que não vai bem, você tem que fazer um investimento inicial, em algum momento você vai ter até prejuízo, mas considerando e torcendo que ele, de fato, vai evoluir no tempo. Então, esse é a primeira explicação que a gente tem que fazer. E é natural, então, que boa parte das SAFs tenha resultados ruins, enfim, ainda carrega algumas dívidas elevadas. O caso do Red Bull, ele é uma empresa que se sustenta a partir do dinheiro do controlador, né, da empresa de bebida. Então, é até difícil fazer uma avaliação, também porque os balanços são muito, muito pouco claros, mas, assim, ele coloca quanto de dinheiro ele precisa. Não tem dívida, mas ele vai colocando dinheiro como patrocínio. Fora eles, quem me chama mais atenção do ponto de vista positivo é o Grupo City, junto com o Bahia, porque a quantidade de dinheiro lá não é ilimitada, mas ela é muito mais, o bolso é muito mais fundo do que da maioria. Então você tem um projeto de reconstruir o clube por algum tempo,
Então ele vai aportar dinheiro, vai trabalhar no prejuízo por algum tempo, mas sustentado por um dono que de fato tem muito dinheiro, para depois, daqui mais 2 ou 3 anos, nós conseguimos analisar e saber se ele passa a ser sustentável sozinho. Todas as outras, e aí eu acho que a do Curitiba, que entrou num processo de SAF depois da recuperação judicial, elas têm algumas dificuldades. Tá? Então, todas elas ainda estão patinando ali, buscando o seu melhor desempenho, a sua melhor estrutura. E eu cito o Cruzeiro, que no período Ronaldo, o torcedor não gosta porque ele não colocou muito dinheiro, mas foi talvez a SAF que tivesse melhor gestão, porque ela trabalhava dentro das suas possibilidades, com um pouco dinheiro que gerava, enfim, ia crescendo de uma maneira orgânica, mas sem dar um salto irreal. Claro que a hora que ele vende e entra o novo acionista, ele faz justamente o que todo mundo faz na SAF, aporta dinheiro para fazer ela crescer. Tá? Então, vamos ver até onde ela vai aguentar. Acho que, e a minha sensação, que do Ronaldo para cá, ela piorou do ponto de vista de gestão, né, porque está gastando muito mais. Agora, precisamos avaliar até onde o acionista vai ter bolso fundo para garantir todo este processo. Todas as outras, o Vasco foi o desastre que foi, o Botafogo quase, assim, não dá nem para dizer que é um desastre, porque a gente não vê números, mas a gente sabe da dificuldade que o clube tem hoje, apesar de ter conquistado em campo. Enfim, eu acho que aqui a gente tem algumas dificuldades para analisar. Nenhuma delas, para mim, é um grande case de sucesso. Mas a do Bahia, porque tem o City por trás, muito dinheiro, talvez seja aquela que está nas fases mais organizadas de desenvolvimento. Tá aí, bacana, né? Eu tô trazendo esse vídeo de Grafietti, até porque ele assessorou a criação da SAF do Bahia junto com o de Márcio Martins, porque é uma coisa ligada à outra. E quando se diz uma SAF organizada, é porque essa SAF organizada, ela vai justamente respeitar as regras e vai ser organizada também financeiramente para cumprir as suas obrigações. Porque quem não cumpre agora, a bomba chega lá na frente, não tem jeito. Então, é importante a gente ter sempre isso em mente, entendendo que eventualmente percalços vão acontecer, mas o nosso projeto é muito estável e ninguém mais do que Grafietti está falando isso aí, realmente chama atenção. E o próprio Márcio Martins, que trouxe realmente uma ponderação muito importante, e a gente tem que sim defender que se aplique o fair play financeiro no futebol brasileiro, para se acabar com essa covardia financeira de clubes dando calote e gastando mais do que podem, e ganhando sim vantagem desportiva em prejuízo de quem é correto, como é o caso do Bahia. Então tá aí, realmente algo que, sem sombra de dúvidas, já está repercutindo e vai repercutir cada vez mais. Eu não tenho dúvida, logo ali na frente a gente vai colher os frutos em títulos. Já estamos colhendo fruto em outras questões, em avanço, em chegada em competições continentais, em uma melhor qualificação, em uma parte de cima da tabela, mas o título é logo ali e está só no começo, é isso que realmente chama atenção. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos. Espero vocês hoje, Jornada Esportiva, hein, gente? Jornada Esportiva de RB Bragantino e Bahia, tudo para vocês, e além de tudo isso, faça seu cadastro na Implay, acabou de assistir, não vacile não, faça o cadastro. Tamo junto, saudações coloridas e até a próxima.